Pessoal, vamos continuar então. Então, vamos dar continuidade aí ao metabolismo dos fármacos, né? A gente viu todo esse processo, a gente viu a absorção, a gente viu agora a distribuição, né? Daqui, agora a gente vai falar desse pedacinho aqui, do metabolismo. A biotransformação de fármacos, ou também metabolismo dos fármacos, recebe o nome. Então, a biotransformação ou metabolismo são várias enzimas, principalmente localizada no fígado, que transformam os fármacos carcinogênicos, venenos, substâncias e moléculas estenofíbicas em metabólicos inativos ou metabólitos ativos, né? O metabolismo, ele tem 3 objetivos principais, que é o quê? A inativação, a ativação e potencializar aqueles fármacos já ativos. Então, a biotransformação ou metabolismo, o principal órgão da biotransformação é o fígado, mas também existe outros, né? Pulmão, rim, adrenais. Os fármacos lipossolúveis vão se transformar em hidrossolúveis para fazer a parte da excreção. Na biotransformação, se divide em 4 tipos: em oxidação, redução, hidrólise e conjugação. Então, o desfecho do processo de biotransformação ou do metabolismo são 3, né? Que é o término da ação de uma substância ou vão concluir a ação da droga, ou danificar ou inativar compostos. O segundo é facilitar a excreção, a transformação das drogas, né, que vão facilitar a excreção de lipossolúveis em hidrossolúveis. O terceiro é a ativação, ativar as drogas. Vão ativar drogas originalmente inativas, alterar o perfil farmacocinético e formar metabólicos ativos. Alterar o perfil farmacocinético, ele vai facilitar, né, vai ter essa facilidade da droga ser distribuída ou dela ser ligada em determinadas proteínas. Então, a droga, a enzima, ela vai se transformar em metabólito, a enzima e substrato vão se transformar em metabólito. O inativo, na maioria, inativos com diminuição do lipossolúvel e vão aumentar a excreção. O profármaco inativo, que é a minoria, vai se transformar em fármaco ativo. O tóxico se transforma em não tóxico, o não tóxico se transforma em tóxico, o ativo igual ou menos ou mais ativo, menos ou mais ativo. Né? A maioria das vezes essa distribuição aqui que o fígado ele faz com as drogas, né? Com os fármacos. Então, metabólico ativo, um exemplo aí, o ácido acetil salicílico, ele é um metabólito ativo, se transforma em ácido salicílico, também é ativo. O diazepam, ele é ativo, ele se transforma em nortazepam mais oxazepam, que são metabólitos também ativos. Os metabólitos tóxicos, a isoniazida se transforma em acetaminofém, que é um tóxico. O acetaminofém é um tóxico. A prodroga, inativas, a cortisona se transforma em hidrocortisona, prednisona se transforma em prednisolona, paration se transforma em paraoxidon. Então, a biotransformação ela envolve dois grandes grupos, né? As reações da primeira fase e as reações da segunda fase.
Se o fármaco ele vai passar pela primeira fase, que é a oxidação, redução e hidrólise, ele pode ganhar a hidrossolubilidade suficiente para ser eliminado. Né? Normalmente, na primeira fase, pode ativar o fármaco, pode transformar o fármaco mais hidrossolúvel sem alteração à sua ativação e pode formar esse fármaco inativo, né? Igual aqui o exemplo, o fármaco hidrossolúvel vai passar pela primeira fase, que vai ter a oxidação, redução e hidrólise, ele passa para a segunda fase. Ou daqui ele já pode ser um fármaco inativo. Alguns fármacos, eles passam pela segunda fase. A reação da segunda fase é a reação da conjugação. Necessariamente, essas reações, elas inativam o fármaco, fazendo com isso que ele fica hidrossolúvel, por exemplo, da aspirina. A aspirina, ela passa para a segunda fase. Aqui a gente tem as duas fases do metabolismo dos fármacos, né? A primeira fase, a segunda fase. A aspirina passou para a segunda fase, ela ganhou uma hidroxila aqui, passou pela hidroxilação, e ela se transformou, através da conjugação, em glicurônico. Um glicurônico. Então, vamos ver a característica de cada fase aí agora, da fase 1 e da fase 2. A fase 1 são catabólicas. As reações da fase 1 produzem grupos reativos, né, com a hidroxi, e a carboxila e o grupamento amino, que às vezes podem ser tóxicos do que o produto original. Esses grupos reativos servem do ponto de ataque para as reações de conjugação. Na reação da segunda fase, eles são anabólicos, também conhecidos como a reação de síntese. A inclusão do ácido glicurônico, na maioria das vezes, que a gente viu o exemplo da aspirina lá atrás, no slide anterior, resulta em compostos inativos, com exceção do sulfato de minoxidil. Ou esse daqui. As reações oxidativas são de dois tipos. Elas podem ser não microsomiais, né, que elas vão acontecer no citoplasma e na mitocôndria, e microsomiais, que vão acontecer no retículo endoplasmático liso. As reações oxidativas não microsomiais, um exemplo aí, o álcool desidrogenase e o aldeído desidrogenase. O etanol, ele se transforma em acetoaldeído e vai se transformar em acetado, né? Aqui é só uns exemplos pra gente... que é só uns exemplos das reações oxidativas não microsomiais. As reações oxidativas microsomiais, elas têm a participação do quê? Do citocromo P450, do ferro, da coenzima NAD, do oxigênio e da flavoproteína. Vamos falar um pouco do citocromo P450. O que é isso? É o principal mecanismo para a metabolização dos produtos endógenos e xenobióticos, importante fonte de variabilidade intraindividual no metabolismo de drogas. Eles são relacionados a efeitos tóxicos de determinados fármacos envolvidos no metabolismo da interação entre as drogas. Um exemplo agora do P450 é um exemplo, né? É o CYP1A2, né? Só um exemplo, pessoal, não precisa ficar assustado com esses nomes, não. CYP1, a família apresenta homologia, né? A consequência de aminoácido. Existem 14 famílias descritas em humanos. E a CYP
1A é a subfamília, né, que vai existir 30 subfamílias descritas em humanos. Um exemplo aí da formação dos compostos reativos, né, o cetaminofeno, né, que ele é conhecido como hepatotóxico aí, se transforma em acetilbenzoquinolona. O acetilbenzoquinolona é uma molécula instável que se deve reduzir para se estabilizar. Sua redução é obtida pela oxidação de um outro composto, que é a glutationa. Quando a glutationa se esgota, os lipídios da membrana celular são oxidados, resultando na lise celular, a citotoxicidade, né? Também é conhecido como a hepatotoxicidade. O metabolismo dos xenobióticos. Existem fármacos que conseguem reduzir ou inibir os fármacos, né? Eles podem ser indutores ou ele pode ser inibidores. Vamos falar um pouquinho dos indutores. São fármacos que induzem a atividade da enzima CYP450. Portanto, eles aumentam a velocidade de excreção dos xenobióticos. Dessa maneira, sua biodisponibilidade ela diminui. Na presença de um indutor, vai aumentar a atividade da enzima, aumenta a velocidade desse metabolismo, né, do substrato, vai aumentar a velocidade de excreção e diminui a concentração do substrato no sangue. A biodisponibilidade ela é menor porque reduz a sua biodisponibilidade, né? Vai reduzir aí essa biodisponibilidade. Então, aumenta a velocidade de excreção e diminui a biodisponibilidade desse fármaco. Agora, os indutores, eles são compostos que vão inibir a atividade da enzima CYP450, portanto, vai diminuir a excreção de xenobiótico. Dessa maneira, a biodisponibilidade vai aumentar. A presença de um inibidor vai diminuir a atividade da enzima, diminui a velocidade do metabolismo do substrato, vai diminuir a velocidade de excreção e vai aumentar a concentração de substrato no sangue. Aqui a gente tem uns exemplos dos substratos, dos inibidores e dos indutores, né? Então, tudo que está de vermelho é o substrato. O de azul é o inibidor. E o de preto é o indutor. Vamos dar exemplo aí da rifampicina com omeprazol, né? O omeprazol é para tratar úlcera péptica. Então, a rifampicina, que é usada no tratamento da tuberculose, ela vai aumentar a atividade das CYP2C19, aumenta a velocidade do metabolismo do omeprazol, que é para o tratamento da úlcera, diminui a velocidade de excreção e diminui a concentração do omeprazol no sangue. Com isso, reduz a úlcera péptica. Outro citocromo, o CYP2C9, né? Mesma coisa. Um exemplo, substrato é verde, inibidor é o azul e o indutor é o preto. Vamos dar um exemplo aí do fluconazol, né, que é fármaco para tratar fungo, micose, com a varfarina. Então, o fluconazol diminui a atividade desse citocromo, diminui a velocidade do metabolismo da varfarina, que a varfarina a gente sabe, vamos citar mais para frente, em farmacologia 2 aí, que é um anticoagulante, diminui a velocidade de excreção e aumenta a concentração da varfarina no sangue. Com isso, diminui o efeito anticoagulante, podendo causar hemorragia, né? Tem pessoas que metabolizam os fármacos de forma lenta, com isso vai diminuir a velocidade da filtração glomerular aqui, ó. Diminui a taxa de filtração. A biotransformação, ela também é influenciada por inibidores
E o fármaco, ele pode atingir concentrações maiores se for administrado juntamente com inibidor, né? Aqui a gente pode ver que já é nesse gráfico aqui, mostra aqui que pode ser uma concentração tóxica já do fármaco. O que é meia-vida plasmática? Então, meia-vida plasmática é o tempo necessário para que a quantidade original da droga seja reduzida à metade. A meia-vida plasmática, ela tem relação direta com o metabolismo dos fármacos, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente vai dar continuidade à farmacocinética. Vamos falar da excreção, que é a última etapa. E vamos falar também, começar a farmacodinâmica dos fármacos, tá?